Não. Você não sabe falar idioma nenhum. Nem o seu e muito menos inglês. Principalmente se você for brasileiro, claro. E sim, isso parece um pouco absurdo. Eu vou querer tentar te convencer a entender um pouco essa ideia. Bom, Hollow Knight, inglês, filologia, Marcos Bagno e sociologia. E uma pitadinha de cultura. Eu quero que você tente juntar essas palavras, e provavelmente Marcos Bagno você não deve conhecer. Inclusive, a pronúncia do nome dele é completamente estranha. O correto, na verdade, seria Banho. Marcos Banho é um linguista e doutor em filologia. E, bom, como eu tinha dito antes, provavelmente você não conhece o que é filologia, ou o que é uma palavra muito obsoleta no nosso dia a dia, mas basicamente trata-se da ciência do estudo de línguas e de sua interação com a sociedade. E, bom, ele basicamente é doutor nisso. Então eu vou utilizar alguns textos dele como referência para a gente conseguir trabalhar um pouco nesse vídeo. Sim, você não sabe o seu idioma. É uma perspectiva. E como eu costumo pensar e falar nos outros vídeos, perspectivas são diferentes e variam de pessoas para pessoas. Mas, assim como a afirmação de que todos nós somos ateus, a afirmação de que você não sabe o seu idioma, ou melhor, a sua língua, é quase que absoluta. A gente consegue fazer várias alusões, desde física, matemática ou sociológicas, literalmente com qualquer matéria acadêmica que a gente conseguir enfrentar. Mas o que a gente precisa se ater um pouco ao vídeo para não sair do foco é o quanto você se desprende da sua própria linguagem. Bom, o conceito de linguagem, língua, idioma e ademais podem variar de diversas formas, com diversos autores e, enfim, nós não conseguimos chegar num ponto axiomático, como nas ciências exatas. E axiomático vem de axioma e mais uma palavra, caso você não conheça. Axiomas seriam basicamente regras que nós mesmos colocamos nas coisas. Por incrível que pareça, academicamente, chega um ponto em que nós não conseguimos racionalizar as coisas e precisamos colocar regras absolutas, onde nem nós mesmos conseguimos questioná-las. Basicamente, eu preciso virar e falar que x dividido por zero é indefinido e não existe. Porque, sim, isso precisa ser um axioma. Eu simplesmente não tenho como virar e provar algo do gênero. Acabam as possibilidades de provar as coisas e precisamos colocar um basta nisso. E a partir de um axioma surgem outros axiomas e outros axiomas e outros e outros e outros. E assim conseguimos chegar a teses e concluir outras coisas. E, bom, dentro das línguas isso não é diferente. Eu vou trabalhar um pouco nesse vídeo a ideia do inglês, que muito provavelmente foi o que te trouxe até aqui. E não, cara, infelizmente você não sabe inglês e nem português. Marcos Wagner tem uma visão muito particular de língua. Ele praticamente consegue trazer uma ideia contraditória, mas depois de estudar um pouco sua perspectiva sobre o assunto, você consegue entender a grandiosidade que ele consegue trabalhar. Não é à toa que ele é doutor dentro do assunto. Bom, ele defende basicamente a normatização da língua e defende a norma padrão. No entanto, ele inclui a regularização de outras palavras e da variabilidade linguística. E, olha, se no Nordeste a gente tem oxente como palavra totalmente cotidiana, não faz o menor sentido a gente descontabilizar ela como uma palavra correta, sabe? A função das palavras é causar uma expressão, é mostrar o que você tem desejo de falar e botar pra fora. Uma frase muito forte é dizer que não saber a norma culta não faz com que você não consiga se comunicar, sabe? Muitas pessoas não conseguem colocar uma frase da forma correta ou pontuar muito bem um texto
mas são excelentes comunicadores. E isso parte-se desde o momento em que temos pessoas praticamente analfabetas e que conseguem criar storytellings maravilhosos, ou desde pessoas que realmente se profissionalizam nisso. O Whindersson Nunes foi basicamente um exemplo maravilhoso disso. Não que ele tenha ou seja um exemplo de analfabetismo, mas ele trouxe raízes e trouxe a variabilidade linguística para o jogo, principalmente na sua época. E isso fez com que ele estourasse absurdamente. Sem falar com todo o carisma que ele teve e o talento, enfim. Bom, a variabilidade linguística, ela é completamente jogada para fora e deixada de lado por inúmeras pessoas e muitas vezes vista com maus olhos, mas na verdade ela não trata-se nada muito além de um enriquecimento. E diversos autores e linguistas atuais conseguem perceber isso. Marcos Banho é apenas um deles. Luiz Percival Leme Brito. Tá aí outro autor que consegue desenvolver isso de uma forma muito bem desenvolvida. Bom, ele entende e consegue distinguir para nós e destrinchar totalmente a ideia do enriquecimento que essas outras palavras trazem consigo. Do ponto de vista sociológico, cada idioma e cada palavra tem uma bagagem social e cultural extremamente forte. Por mais que muitas pessoas não saibam, nós somos frutos de uma miscigenação de diversos idiomas. E, bom, parece que não, mas quase todo mundo sabe que nós somos frutos de miscigenação. Mas de idiomas, poucas pessoas sabem, de fato. É muito fácil você olhar na rua pessoas de etnias completamente diferentes, sabe? Se você mora em São Paulo, principalmente, você consegue ver essa miscigenação com muita facilidade no seu dia a dia. Por isso que eu disse que muitas pessoas não sabem a miscigenação do nosso idioma. E em um texto desses autores, conseguimos perceber um trecho maravilhoso, pelo menos no meu ponto de vista. Olha, é muito importante perceber que existe um português. Pelo menos um português. E isso ele estava se referindo ao português do Brasil e ao português de Portugal. Só que, se você parar um momento para pensar, existem diversos portugueses. Sério, desde a questão da oralidade até a questão da escrita ou até a norma culta, nós temos uma quantidade abusiva de variabilidade. A forma com a qual conseguimos pronunciar uma única palavra ou mesclar. Sabe, eu uma vez fui em uma palestra de matemática e eu descobri uma coisa que me deu uma epifania completamente abusiva. Eu descobri que a palavra algoritmo veio de um cara que se chamava Al-Kharizmi e ele era um árabe. E outra coisa que foi impressionante para mim foi descobrir que nós temos inúmeras palavras árabes no nosso português. E, bom, o Al-Kharizmi ele foi responsável por inúmeras descobertas dentro da matemática. Inclusive, ele teve uma influência altíssima na fórmula de Bhaskara, que hoje nós chamamos. O nome do sujeito era Al-Kharizmi, e realmente, por causa disso, nós juntamos isso com uma palavra, já que ele estava relacionado a números e, bom, as obras que esse homem fez foram sensacionais para o avanço da matemática em sua época. E hoje em dia, ele basicamente conceituou uma palavra. A palavra algoritmo vem literalmente do nome dele. E sério, se você tá entendendo um pouco do que eu tô querendo discutir, você já provavelmente tá entendendo porque você não sabe seu idioma, língua ou linguagem. E sim, eu faço questão de falar essas três partes porque realmente são partes totalmente diferentes e você pode interpretar da forma com a qual você quiser. Eu não vou entrar nesse mérito porque realmente é um pouco confuso e provavelmente esse vídeo demoraria uns 40 minutos se a gente fosse entrar. Tornando a questão filológica, nós conseguimos perceber que a linguagem que nós aprendemos, ela está completamente associada à cultura. E, olha, eu pelo menos quando leio uma palavra que seria americanizada, como crush, site e outras palavras que foram inclusas no nosso idioma, eu leio
como o idioma cujo qual ela foi exportada. Mas, sinceramente, várias outras pessoas conseguem ler de formas diferentes. E aí você se pergunta, poxa, talvez isso seja uma síndrome de vira-lata, onde nós puxamos conteúdos de idiomas diferentes, e muitas pessoas problematizam isso principalmente porque vem do inglês. Mas, bom, vocês já pararam para pensar quantas palavras nós roubamos de dentro de nós mesmos? Nós já roubamos palavras de outros idiomas que levam menos valorização. E eu tô usando esse termo de roubar de propósito, tá? Não que seja um roubo, não tem como você roubar nenhuma dessas coisas. Não é uma apropriação cultural, e sim um enriquecimento. Eu quis usar a palavra de roubo para fazer um gatilho. Mas, basicamente, tudo isso trata de um enriquecimento e um engrandecimento da língua e de tudo que você entende. E, cara, se você acha que você sabe inglês, eu lamento te informar. Você não nasceu nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Bom, pelo menos se você estiver assistindo meu vídeo aqui do Brasil e seja um brasileiro, enfim. E independente de você tiver feito até um intercâmbio, tenha um inglês avançado, bom, você vai saber a norma culta, e não a cultura da língua. Na verdade, até os nativos americanos não sabem a própria língua. Eles não viveram todos os séculos de cultura e de bagagem sociológica que a própria língua deles possuem. Basicamente, é muito importante você ter noção do que é que você tá falando e do que é que você acha que tá falando, sabe? Você consegue distinguir com muita facilidade as coisas que você fala das coisas que você sabe estar falando. Cara, é muito comum você se deparar no dia a dia com pessoas falando coisas sem saber o que estão falando, e quando você simplesmente olha nos olhos dela e pergunta, tá, mas por quê? Ou quem? Ou onde? Quando? E perguntas simples como essas simplesmente destroem toda a narrativa da pessoa. Você não tem total convicção do que você tá falando em nenhum momento, e nem eu, e nem ninguém, na verdade. Aí você me pergunta por quê? A resposta é muito mais simples do que parece. Simplesmente porque nós evoluímos. E aqui eu vou conseguir responder a resposta do vídeo. Não, cara, você não sabe inglês, nem português, aramaico, japonês e nenhuma outra linguagem. Na verdade, é impossível saber essas línguas. Basicamente, nós teríamos que viver anos, décadas e muitas vivências que nós não fomos acostumados para conseguir ter uma carga complexa. O que temos hoje em dia é um produto de uma linguagem. Todos esses autores que foram citados dentro do vídeo, eles conseguem traduzir isso de uma forma maravilhosa. Inclusive, recomendo a leitura ou o consumo do material deles. E, bom, isso foi uma interpretação e uma perspectiva das obras deles. Não necessariamente algo arbitrário ou nada do gênero. Mas se você acha que sabe inglês porque já dominou o verbo to be, ou então porque realmente tem um inglês avançado, tudo bem. Mas muitas pessoas têm de fato inglês avançado e conseguem ter um bom nível de conversação, mas se forem fazer um intercâmbio vão ter uma dificuldade porque literalmente não vão saber o que significa sobe. Bom, se você tiver curiosidade, eu vou deixar escrito aqui, mas enfim. O que eu tô querendo dizer é que existe variabilidade linguística desde sotaque até gírias e diversas expressões. E, bom, isso complica tudo. Deixa tudo completamente arrasado. Há alguns anos atrás, cada região do Brasil tinha suas individualidades exclusivas praticamente. E conforme os anos foram passando, a globalização vem se instaurando mais e mais ainda. E, bom, é um evento exponencial, não tem como fazer uma pausa disso ou nada do gênero. Mas, de qualquer forma, conforme ela vem se instalando mais ainda, as próprias regiões vão pegando e se enriquecendo com expressões de outras regiões. Isso vai causando não um roubo ou uma apropriação cultural, mas sim um enriquecimento. Então, o que hoje em dia nós poderíamos considerar como síndrome de vira-lata,
A apropriação de algumas palavras, entre muitas aspas, pode também ser vista como enriquecimento. Uma alusão muito boa é a forma com a qual nós lemos. Pense no seguinte caso. Imagine uma criança que, desde o seu nascimento, ela foi lecionada em português. E a fonética dela também foi totalmente embasada no português. Ou seja, o som de I para ela é o som de I. O som de T vai se encaixar com outros fonemas e vai produzir o som de T. Por exemplo, com T e E, vai montar uma sílaba e vai fechar um T. E, enfim, se você colocar essa criança que tem uma leitura maravilhosa, digamos assim, ela defronte a palavra site, ela vai olhar para aquilo e simplesmente vai falar city, ou basicamente qualquer outra palavra que seja semelhante a isso que eu acabei de falar. Porque foi assim que ela foi criada. Mas também, se você parar para pensar, se ela nascer em uma outra região, ela talvez fale cite, ou city, ou cite, e, bom, diversas outras pronúncias. Você entende que regiões do Nordeste, Centro-Oeste, Sul vão ter pronúncias diferentes, mas em algum momento elas vão se misturar? Eu acho que um dos exemplos mais visíveis é o próprio uso do laele ou do oxe. Hoje em dia a gente consegue ver através de conteúdos midiáticos e do próprio TikTok, que é uma das redes sociais que mais dissemina trends e outras coisas ao redor do mundo, o uso do laele, que é uma expressão que, bom, basicamente hoje em dia o Brasil todo usa. E, honestamente, há alguns anos atrás, 5, 8, 10 anos que seja, era usado simplesmente no Nordeste. E era muito difícil você encontrar em outros lugares. Sem contar a discriminação social que a gente via, principalmente nos anos 90. As reportagens onde nós víamos pessoas sendo julgadas como Paraíba. E, bom, isso era completamente ridículo. Depois disso tudo, ainda tem o Hollow Knight, né? Cara, Hollow Knight é um jogo maravilhoso. E um jogo esplêndido. É o meu jogo indie favorito, inclusive. Meu Metroidvania favorito. E Hollow Knight conta diversas histórias e eu conseguiria extrair diversos assuntos em cima dele, mas eu vou me ater e me segurar realmente a falar apenas sobre a linguagem desse jogo. Você não encontra nenhum inseto falando uma língua sólida e nenhuma expressão. Eles simplesmente produzem sons agradáveis. Eles produzem sons característicos, mas muito simbólicos e passam a emoção que deveriam passar, assim como toda a trilha sonora desse jogo. Esse jogo é maravilhoso para tratar sobre o assunto de representação de signos e línguas. Signos, antes que mais uma vez alguém confunda, não é astrologia. Na verdade, se refere mais a formas de você simbolizar alguma coisa. Essa é a ideia, e não... Bom, astrologia. Enfim, de qualquer forma, Hollow Knight consegue apresentar signos pra gente de diversas formas. Um exemplo muito nítido é o Cornifer. Cornifer é um personagem que basicamente é adorado por todo mundo. Ele cria os mapas, é o cartógrafo, entrega pra você, e se você é noob no jogo, basicamente você vai ter noção das regiões completas por causa deles. Mas tem uma coisa marcante nesse personagemzinho. Ele assovia. Mas não é um assovio qualquer. É um assovio mais acalentador que você vai conseguir escutar dentro de todas as suas horas de jogo. Olha, eu já ouvi amigos meus jogando esse jogo e zerando pela primeira vez em 40 horas, 20 horas e até 80 horas. Mas todos eles sempre conseguiram e sempre que acharam o Cornifer, falavam que o seu assovio era um sinal de paz. E, sério, quando você escuta um som que te traz paz, isso carrega um significado. Te traz uma acalentação que, bom, eu acho que você já percebeu que a gente não precisou de palavra nenhuma para trazer esse sentimento.
E, na verdade, é um pouco disso que eu quero falar. Saber ou não um idioma, basta se limitar à ideia de você saber falar bonito. E falar bonito não significa que você sabe se comunicar ou não. Se a gente usar de base a ideia de se comunicar, literalmente você pode pegar todas as suas apostilas de inglês e tudo que você aprendeu no Fundamental 1 e 2 sobre gramática e norma culta e colocar dentro de uma pilha de papel e colocar diretamente numa lixeira. Hollow Knight literalmente não tem uma palavra citada. Tudo que a gente tem são alguns textos que são falados, obviamente, pelos NPCs, mas não tem dublagem. A dublagem, ela não possui uma palavra sequer. Fica a nossa imaginação, o que é que cada uma das coisas quer dizer. Exceto pela Hornet, que sempre fala Guaraná. Guaraná! Mas, enfim, basicamente, a gente não sabe o que cada um dos personagens diz ou não. E seja você americano, brasileiro ou japonês, cada um vai escutar alguma coisa e ter um sentimento diferente. Pode ser que um tipo de som te traga uma memória afetiva de um tempo em específico, e isso é uma forma microscópica de ver isso. E na realidade, no mundo, isso é aplicado de forma completamente macroscópica, o que deixa as coisas mais complexas ainda. Sério, eu posso olhar na minha vidinha, onde eu posso ter 50, 60, 70, 80 anos, o que é pífio dentro dos milênios que nós já vivemos, e, bom, ter uma memória afetiva de 30 anos atrás, que basicamente o sonzinho que um inseto vai me trazer. E esse sonzinho vai me dar uma emoção específica. E tudo bem. Só que as coisas começam a ficar um pouco mais complexas quando a gente sai de um simples jogo e vai pra vida real. Quando a gente entra nesse mundo e vai de cabeça, a gente para um pouco e observa de um lado para o outro e vê que uma palavra, ela carrega consigo toda uma história de um povo e toda a cultura de uma nação que trouxe consigo diversos significados e carrega signos e dores, felicidades, novidades, criações e, bom, tudo isso não pode ser ignorado ou deixado para trás. Sabe, tudo isso tem sua importância e não é apenas norma culta. Não é sobre escrever direito ou saber inglês, saber português, saber seu idioma. Tudo isso é sobre entender o que você está falando e entender o que você quer dizer, como você quer se comunicar. Tudo isso tem muito mais a ver com a forma com a qual você quer aprender. E tudo isso é o que dá valor à sua cultura e a como você se expressa com os outros.